Então, ao Senhor, vou orar. Se ao dia, infelizmente acordei próximo da hora do culto. Aleluia, Jesus. Senhor Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Os irmãos puderem estar de joelhos no chão, se coloquem de joelho. Aqueles que não podem, fiquem como estão, Se apoia na cadeira. mas feche os seus olhos e alce a voz do teu coração ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de benignidade, benevolente, um Deus tardio de se irar, um Deus que tudo fez, que tudo faz, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há, e os céus e a terra e toda a tua plenitude é tua, Senhor. Tu fez todas as coisas. Santo de Israel, te agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade a qual o Senhor nos dá de iniciarmos o dia, Senhor, de joelhos no chão diante da tua face, clamando a tua compaixão e misericórdia por nossas vidas, pela vida dos teus nos quatro cantos desta terra, espalhado por esta terra, Senhor, em cada continente, em cada país, Senhor, em cada estado, em cada cidade, em cada beco, em cada viela, em cada esquina. Senhor, tu sabes quantas almas existem neste mundo. Segundo o homem, Senhor, a estimativa, 8 bilhões de almas. Senhor, não sabemos se é verdade, tu o sabes. Santo de Israel, visita cada alma nessa terra que possa ver a esperança da tua salvação. Aqueles que não cometeram pecado que não é para se orar, Senhor. Clamamos por estes. Clamamos, Senhor. Não sabemos quantos são, quem são, mas te suplicamos, Senhor, que tu vá de encontro a cada alma nessa terra e sonda cada coração, inclusive os nossos aqui, Senhor, que estamos agora aqui orando a ti, Senhor. Dos irmãos que não entraram ainda no culto, que irão entrar, daqueles que nem mesmo vão participar. Ó Jesus, visita os nossos corações, as nossas casas, os nossos lares, aonde os irmãos estiverem, e visita os nossos corações. Sonda-nos, Senhor. Ó Senhor, vê o que há de mal, o que há de ruim em nós e retira todo mau caminho, toda soberba, toda arrogância. Como tu diz na tua palavra que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? E tu responde, Senhor, tu mesmo responde, que tu és o Deus que conhece, que sonda o coração e prova os rins, as entranhas, Senhor. Tu sabes o que pensamos, o que sentimos, tu sabes o que queremos, tu sabes o que nos assola. Ó Senhor, e muitas vezes nós mesmos não queremos sair da onde estamos. Muitas vezes, ó Senhor, desejamos ainda pela nossa carne a fazermos coisas que não te agradam, porque o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal, esse sim, Senhor, que não queremos, esse fazemos. Ó Jesus, essa lei que batalha em mim, nos irmãos, que batalha nessas almas, Senhor, que estão perdidas, confundidas, embaraçadas, e nós por muitas vezes ficamos assim também. Somente tu pode nos livrar e nos colocar na lei da tua liberdade, Espírito Santo de Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão pela negligência. Perdão, Senhor, por fazer coisas que não te agradam. Perdão, Senhor, por não buscar em ti. Muitas das vezes o que devemos fazer e agimos pela força do nosso braço. Agimos pelas emoções, agimos, Senhor, pelo engano, pela ilusão, pela mentira que ainda há dentro de mim, ainda há dentro de cada um. Ó Senhor, somente tu pode fazer esta obra verdadeira e completa. Ó Santo de Israel, de limitar o homem. Não mais nós te limitarmos, Senhor, como te limitamos o tempo todo.
Senhor, limitar a nossa força, os nossos desejos, nos colocar, ó Pai, no chão diante da Tua face e nos dominar verdadeiramente para que possa reinar em nossas vidas. Faça esta obra por completo na minha vida, da Juliane, da Manuela, do Estefânio que acabaram de entrar. Faça esta obra na vida da Cristiane, da Zeca, do Ivo, do Felipe, da Kátia, da Lúcia, do Daniel, da Stephanie e de cada irmão e de cada irmã que o Senhor tem nos feito conhecer, como aquelas almas ontem, Senhor, não sei o nome de todas, mas o evangelista Roberto, o Edinaldo. Ó Senhor, faça esta obra completa na missionária Dirce, no Nelson, ó Senhor, no evangelista Tiago, no Giovanni, no Fábio, na Conceição, no Valdir, Senhor, no Laelso, na Jaqueline, no Lúcio, na Marisa, na Luciene, na Fátima, em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, em cada irmão, ó Senhor, que participa desses cultos, e cada irmão que o Senhor tem feito nos conhecer, e cada servo que o Senhor tem nos quatro cantos desta terra, atinja todos, Senhor. Faça-nos vasos de honra, vasos de misericórdia, Senhor. Dá-nos um coração misericordioso, bondoso, longânimo e benigno, tardio também em se irar. Não nos deixa nos irar, ó Senhor, e nem pecar diante da Tua face. Não nos permita ser mais vagarosos nos cuidados, e sim faz-nos ser fervorosos no Teu Espírito, a jejuar verdadeiramente, a orar e clamar e interceder verdadeiramente, como naquela casa ontem, Senhor, a qual entramos, naquele casal já de idosos, Senhor, com aquele homem assolado por espíritos imundos. Ó Jesus, Jesus, ó Senhor, o cheiro já era pesado, quanto mais, Senhor, o peso, Senhor, do pecado, o peso, Senhor, das trevas que dominavam aquela casa. Santo de Israel, somente Tu pode também livrar esta casa a qual o Senhor nos fez entrar ontem, Senhor. Somente Tu, Senhor, pode livrar cada alma que lá estavam, aqueles terreiros ali em frente daquele local. Santo Deus, somente Tu pode libertar o homem, tirar as escamas dos homens, descaracterizar as mentes dos homens, resplandecer a Tua maravilhosa luz na mente desses incrédulos, Senhor, porque pelo príncipe deste século foram cegados e assim vivem entenebrecidos nos desejos da sua carne, infames, Senhor, e acorrentados pelo pecado. Mas Tu és o Deus que quebra as correntes. Tu és o Deus que abre a porta. Tu és o Deus, ó Senhor, que sara, que cura, que liberta, como Tu fala na Tua palavra, que Tu não veio para os justos, e sim chamar o pecador ao arrependimento. Dá o arrependimento a cada coração nesta terra. Dá, ó Pai, o arrependimento aos nossos corações. Dá-nos um coração segundo o Teu coração, um coração manso e humilde, porque Tu fala na Tua palavra que Tu tens um coração manso e humilde. Ó Jesus, Jesus, faça a Tua obra, como aquele pai de família. Falaram para Ti: ajuda-me na minha incredulidade, livra-nos da incredulidade, da dúvida, do medo, do receio, da altivez, da soberba, da mentira, da hipocrisia. Livra-nos do fingimento. Ó Senhor, quantos com uma fé fingida, quantos, Senhor, perdidos nas religiões, quantos, ó Pai, que seguem somente os seus caminhos. Ó Senhor, visita o vizinho da direita, da esquerda, de cima, de baixo. Visita, ó Pai, a nossa parentela. Senhor, Tu sabes, Senhor, como o nosso coração nos aflige em vê-los entregues a tamanha idolatria, a tamanha bebedice. Ó Senhor, em vê-los, ó Pai, acorrentados por Satanás em doutrinas de demônios. Somente Tu, Senhor, pode concretizar, realizar uma obra grandiosa e verdadeira, como ontem conversando com Teu Filho na volta, Senhor, que frequentávamos lugares, Senhor, estávamos adormecidos e só queríamos andar segundo o curso do mundo e nos desejos da nossa carne. Por mais que viéssemos a falar conosco, Senhor, nós não queríamos, Senhor, ouvir, e frequentamos muitas vezes locais que pregavam uma palavra, mas não era a Tua verdade. Por mais que abrissem a Tua palavra, ó Senhor, tenha compaixão daquele casal que Tu me faz lembrar agora, e fez até mesmo, Senhor, adicionar naquele grupo, Santo de Israel.
o Felipe, a sua esposa. Tenha compaixão e quebranta o coração. Faça-os andar na tua verdade. Liberta a mim, a eles e a cada irmão, Senhor, de nós mesmos, e faz a tua obra verdadeira e completa. Espírito Santo, fala conosco, guia este culto, nos ensina a tua palavra. Repreenda todo espírito faccioso, espírito de mentira. Ó Senhor, repreenda todo o espírito das trevas, todo espírito do engano, do erro, todo espírito maligno, opressor, todo demônio da contenda, da dissolução, da preguiça, do medo, do receio, ó Senhor, da enfermidade. Em nome do Senhor Jesus, repreenda todo mal que possa vir a tentar assolar as nossas vidas, as nossas casas. Ó Pai, faz-nos andar verdadeiramente no teu caminho sincero, puro, reto e justo. Nos ensina a sermos justificados por tua palavra, porque o justo viverá pela fé. Fala conosco no dia de hoje, Senhor. Quebra os nossos corações, tira as escamas dos nossos olhos, nos esvazia de nós mesmos e nos encha do teu Santo Espírito. Santo de Israel, não deixa que seja a sabedoria humana, a persuasão humana a falar, mas sim que sejas tu, Senhor, nos ensinando. Não nos deixa acrescentar nem retirar nada da tua palavra, e sim falar a tua palavra como ela é, ensinada por ti, guiado pelo teu Santo Espírito. Dai a tua inteligência, a tua ciência. Precisamos de ti, Senhor. Tu fala na tua palavra que aqueles que pedem a tua sabedoria, tu não lança em rosto, mas faz-nos pedir com fé, em nada duvidando. Dai-nos a tua sabedoria, Senhor. Abre a nossa mente. Na verdade, nos dê a tua mente, para que venhamos a discernir bem todas as coisas e de ninguém ser discernido. E não estarmos mais na natureza humana, e sim na natureza espiritual. Reine em nossas vidas. Venha sobre nós com o teu reino e seja feita a tua vontade. Nos alimenta, ó Pai, no dia de hoje, com o maná que desceu do céu. Nos alimenta porque tu és o pão da vida, Senhor Jesus. Faz-nos ceiar contigo, mesmo não sendo merecedores em te pedir isso, mesmo não sendo merecedores, ó Pai, de colocarmos os nossos joelhos no chão diante da tua face. Em nome do Senhor Jesus te pedimos, te clamamos, invocamos o teu nome, suplicamos a tua presença. Em nome de Jesus, fala conosco. Ó Senhor, fala conosco através da tua palavra, de profecias, visões, revelações, da forma que tu queres, Senhor, e nos ensina a andar dignamente, irrepreensivelmente, inculpáveis diante da tua face, uma geração eleita e não perversa, Senhor. Diante da tua face, sacerdócio real, o povo adquirido. Faz-nos sermos, ó Pai, co-herdeiros em Cristo. Faz-nos, ó Pai, sermos filhos amados, andando em amor diante de ti. Somente tu pode consertar os nossos passos. Somente tu, Senhor, pode nos ensinar a andar verdadeiramente como tu chamaste aquele menino, Senhor, e apresentaste aos teus discípulos, porque eles perguntavam para ti: quem és o maior? Ó Senhor, mas se formos iguais a um menino, uma criança, a sermos dependentes e obedientes a ti, Senhor, herdaremos o teu santo reino. Por isso venha reinar, faz-nos sermos crianças dependentes de ti, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Não temos tido força para jejuar. Por favor, Senhor, nos ajuda a jejuar. Não temos tido força para orar, Senhor, verdadeiramente a clamar através do teu Espírito Santo. Venha sobre nós com ele, Senhor, e nos faz colocarmos o joelho no chão diante de ti, a orarmos sem nem mesmo pensar, deixar o teu Espírito falar através de nós. Senhor, batiza-nos com teu Espírito, com teu fogo, faz-nos falar as tuas línguas espirituais. Nos dá, Senhor, ó Senhor, a variedade de línguas, os teus dons, suplicamos a ti, o dom de curas, Senhor, ó Senhor, o dom de sinais e prodígios, o dom de profecia, visões, revelações, o dom da ciência, do conhecimento. Dai-nos o dom da oração, Senhor, nos ensina a orar verdadeiramente diante de ti, sendo guiado pelo teu Espírito Santo. Nos ensina a te amar, dá o dom de te amar, Senhor, verdadeiramente, a sermos teus nesta terra, teus amigos, Senhor, fazendo aquilo que tu manda. Nos dê, Senhor, os teus dons de interpretação de línguas, ó Senhor, todos os dons, o dom da fé,
Faz-nos, Senhor, estarmos cheios de Ti e vazios de nós mesmos, para que venhamos a conhecer caminhos mais excelentes diante da Tua face, mesmo que o nosso exterior se corrompa todos os dias, mas o nosso interior se renova. Ó Senhor, de glória em glória, andando contigo, Senhor, para que Tu venhas reinar e estarmos contigo hoje e na eternidade. É o que te pedimos no dia de hoje, Senhor, e já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Cobre-nos com teu sangue, do alto da cabeça, Senhor, até os nossos pés, e fala conosco no dia de hoje, nos purificando de toda imundícia da alma, do espírito e do corpo, e nos fazendo servos verdadeiros em tua presença, para a glória do teu nome. Amém. 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 Glórias a Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar continuidade aonde paramos. Foi nesse item. Aí, opa. Fechei tudo aqui. Vou botar aqui para os irmãos. Foi no item 1.2. Botando aí na tela. Já foi lido até aqui, né? Mateus 1:23, anota. E o evangelista Felipe aí, fica à vontade, toma a frente da direção do culto. A quem vai vir aí a falar, a ler. Amém? Amém. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Mais um dia na presença do Senhor. Pai do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Aleluia. Pai do Senhor Jesus. Mais um dia mastigando esse tesouro verdadeiro, né, irmãos? Que é um alimento verdadeiro para nossa alma. Sempre o Senhor me recorda ali de João 6. Brevemente vamos estar por lá, né? Onde ele fala que ele é o pão, né? Ele é o pão da vida. E quem não comer dessa carne e não beber deste sangue, não tem como ter vida, né, irmãos? Não tem como ter comunhão com Jesus. Eu queria até avisar os irmãos, o pastor Tadeu mandou um PDF aí. Eu abri, tá muito bem nítido para poder ver a Bíblia Pentecostal no WhatsApp, no grupo. Perdão. Não sei se os irmãos todos chegaram a ver, mas já tá lá. Principalmente quem tá com 2 celulares, né? Tem 2 pessoas, aí um tá com o grupo, o culto aberto num celular, pode estar abrindo o outro para dar um zoom melhor aí no PDF, né? Que ainda fica melhor do que na tela. E quem tá com o celular só não tem como abrir e tal, tem a tela aqui também. Não, mas estamos aqui assim junto, acredito que não tem tanta necessidade. Amém? Irmãos. Amém. Eu até vai levantar a mão para falar isso, mas glória a Deus, o irmão já falou já. Amém. Tadeu, nós paramos então, nós vamos seguir do versículo 19, não é isso? Ou é dessa nota explicativa? Essa nota explicativa que a gente acabou no final. Né? A nota explicativa de Mateus 1:23 a gente terminou, não foi? Isso aí. 1:23, aí vamos... a nota explicativa do... Não, nós voltamos na 1. É o versículo 2. Não, pode dar a sequência aí, irmão, que sentir do Senhor, se quiser dar as notas, amém, mas eu creio que é 19 mesmo. Então, maravilha, do 19 mesmo, legal, queria só confirmar. Então a gente pegou essa primeira parte do capítulo 1 de João, né? Hoje é o segundo dia de estudo do Evangelho de João, até para registrar aqui na gravação, né? É o segundo domingo desse estudo abençoado da parte do Senhor. Pode deixar. Obrigado. E aí vamos seguir essa segunda metade, que a Bíblia aqui, a Fiel, tem como título Testemunho de João Batista, de João o Batista. Passamos por essa primeira parte introdutória ao Evangelho, aonde João já começa, diferentemente até dos evangelhos sinópticos, né?
Mateus, Marcos e Lucas, que começam ali normalmente com a genealogia de Jesus e tal, o nascimento de Jesus. João já começa com essa profundidade revelada que Jesus é o Verbo, né, que estava com Deus, que é o próprio Deus, que todas as coisas foram feitas por Ele, Ele é a própria luz do homem, né, que veio a essa terra e dando o poder de nos tornarmos filhos a todos aqueles que creem no seu nome. E esse Verbo, ele se fez carne, tomou forma humana, o unigênito do Pai, veio cheio de graça e de verdade, né? Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Terminando ali a primeira parte no versículo 18. Vamos ler então agora essa segunda parte, que vai até o versículo 34. Vou discorrer de uma vez e para depois a gente voltar, como fizemos no domingo passado. E este é o testemunho de João. Versículo 19, irmãos. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo. E disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isso aí, está até anotado aqui na Bíblia, a Varoa estava comentando, que está no Isaías 40, versículo 3. E os que tinham sido enviados, inclusive o evangelho está todo permeado, e nós vamos ver isso ao longo do estudo, sobre as profecias, né, que revelam a Cristo, né, o tempo inteiro sendo citadas no Novo Testamento inteiro, e aqui no Evangelho de João não é diferente. Versículo 24. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betábara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Louvado seja Deus. O capítulo segue aqui no versículo 35, já para outra parte, mas vamos examinar essa segunda parte do capítulo 1, vamos dizer assim, a partir do 19, amém? E vemos ali a partir do versículo 19... Perdoa, irmãos, a garganta está bem arranhada. Vou tossir um pouquinho de vez em quando. A partir do versículo 19, vemos o
o testemunho de João Batista diante dos fariseus, daqueles homens que, segundo o relato, são os entendidos das Escrituras, ou seja, do Antigo Testamento, né? Até porque aqui no momento ainda não existia o Novo Testamento, estava iniciando aqui o próprio Evangelho de Cristo, que é o próprio Evangelho, né? E como o próprio João Batista respondeu para eles, no versículo aqui mais à frente, no versículo 26, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Já mostrando essa cegueira, né, em relação ao próprio Cristo. E os fariseus ali indagando eles em relação a quem ele era. Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então que? És tu Elias? E disse, não sou, és tu um profeta? E eles tentando investigar quem era João Batista. E uma coisa muito interessante que vemos aqui já nesse testemunho de João, até porque vamos identificar ao longo desse evangelho que o trabalho que o Espírito Santo tem é fazer de cada um de nós testemunha de Jesus Cristo. Assim como João estava testemunhando de Jesus, e assim como o próprio Jesus veio testificar e testemunhar do próprio Deus, trazendo as palavras de Deus, trazendo toda a obra de Deus, toda a verdade do próprio Deus. Como Jesus, vamos ver aqui, ele narra em diversas partes que eu não falo de mim, eu não falo as minhas palavras, mas as palavras que o Senhor me deu. Assim o Espírito da verdade, que é o próprio Espírito Santo que nos foi enviado após a ascensão de Jesus, tem o trabalho de fazer através da minha e da tua vida, da vida do homem nessa terra, um testemunho de Cristo. Narrado até em Efésios 5, o Senhor me recorda, né? Sede imitadores de Cristo como filhos amados, que entregou a sua vida em sacrifício e cheiro suave. E vemos que aqui a vida de João Batista testifica desses dois adjetivos, desses dois exemplos em sacrifício e cheiro suave. Começando porque o homem natural, para variar, né, irmãos, não compreende as coisas que são espirituais. E tentavam sondar a João Batista com perguntas espirituais, com perguntas naturais, e terrenas. Quem és tu? Quem és tu? É isso? É Y? É A? É B? É C? E João, podendo ali ter a oportunidade de trazer a glória para si mesmo, né, irmãos? Porque sabemos que a nossa natureza é inclinada sempre pro eu sou, eu faço, eu ganhei ele para Jesus. Não sou eu que batizo, sou eu que tô batizando aqui, recebendo os homens que vêm de toda parte e etc, né? Tantas oportunidades que ele poderia falar dele mesmo, mas ele se esvaziou. No versículo 23, João Batista, testificando de Jesus Cristo, vem respondendo, eu sou a voz do que clama no deserto. Já só hoje batizei 40, o irmão está escrevendo ali na mensagem, né? Como vemos hoje em dia. É terrível, irmãos, porque eu estava até meditando hoje, agora de manhã, em cima do que o irmão trouxe aí, dessa frase aí agora na mensagem que ele colocou, que a adoração verdadeira, ela está nos detalhes. Ela está quando nós esmiuçamos a palavra e vamos navegando e entendendo cada particularidade de Deus. Porque Deus é grande, mas Deus é grande por quê? Eu posso citar e encontrar nas Escrituras 50
características porque Deus é grande. Então eu vou enumerar o porquê Deus é grande. E a adoração, ela se dá não só na consciência do porquê Deus é grande, mas quando eu expresso cada tipo de grandeza que torna o Senhor grande, que é participante do seu caráter. E aí eu expresso momentos em que está relatada na palavra o porquê o Senhor é grande, e naquele momento foi expressada a grandeza do Senhor, e naquele acontecimento, e todo esse esmiuçar, ele vai nos revelando os detalhes do reino dos céus, e coisa que vemos num comentário desse, eu batizei 40, eu ganhei ele para Jesus, que falta o adentrar nesse santo dos santos, nessa intimidade maior com o Senhor, nessa adoração verdadeira que João Batista vivenciava quando a sua resposta frutifica humilhação, quando a sua resposta frutifica o autoesvaziamento, a qual vamos ver aqui mais à frente, no capítulo 3, versículo 30, a qual o título, até ali a partir do versículo 22, no capítulo 3, vai dizer outro testemunho de João Batista, e ele vem testificando novamente de Jesus, e no versículo 30 ele vai dizer, é necessário que ele cresça e que eu diminua, é uma necessidade, é necessário, quando fala em Tiago, capítulo 4, achegai-vos a Deus para que ele se achegue a vós, que nós nos acheguemos com esvaziamento de nós mesmos, como Filipenses 2 vai dizer, se eu não me engano, a partir do versículo 5, do 7, de sorte que tenhais o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, sendo o próprio Deus, não teve por usurpação, por orgulho, por vaidade, ser como Deus, antes esvaziou-se de si mesmo. E nisso vamos vendo, irmãos, outras peças do quebra-cabeça que vão se encaixando no início desse testemunho de João Batista, o exemplo de como todo aquele que se achega a este verbo que se fez carne, veio nos revelar a verdade, cheio de graça, cheio de verdade, nos mostra, porque a luz de Cristo, ela mostra o primeiro degrau da bem-aventurança, ela expõe o homem totalmente e mostra que o homem, ele é totalmente insuficiente, incapaz de fazer alguma coisa, como mais lá à frente, lá no capítulo 15 de João, nós vamos verificar, quando Jesus afirma que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e assim como o ramo, se não estiver enxertado na videira, não pode dar fruto, assim somos nós se não estivermos nele. Nada podemos fazer, assim como João Batista nada podia fazer, e um privilégio enorme de ser apenas uma voz, um instrumento de Deus, aclamar no deserto de escassez e de sequidão que é essa terra, que é o coração do homem, sem ainda a luz de Cristo, que nada enxerga, que nada percebe. Ainda que Jesus fizesse os milagres na frente, não criam, porque há um deserto de entendimento, porque ainda estão na plenitude do eu, na plenitude do ego, na plenitude da naturalidade de trazer a honra para si mesmo, a honra para os seus próprios esforços, vivendo ainda no piloto da soberba, na direção do orgulho. Vamos ler ali Isaías 43, ver se tem alguma nota ali também que nos é válida de estar ali examinando. Vou pedir para a irmã Kátia aqui, que já está abrindo, pegar Isaías, que antes de eu ler ela já me comentou, está em Isaías 43, né? Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Qualquer coisa, levantem a mão aí. Às vezes eu estou aqui com a cabeça baixa olhando os versículos. O irmão aí, Tadeu, observar que alguém levantou a mão, tudo, abre o microfone aí e me interrompe, por gentileza, tá bom? Vou ler. Pode ler. Isaías 43.
A voz do que clama... Pode ler um pouco mais alto, por gentileza. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda o nosso Deus. Tem uma nota, lê a nota? Não sei. Tem a nota? Tem. Pode ler. Este, do 3 ao 8. Lê do 3 ao 8? Lê. A nota é do 3 ao 8. Pode ler. A nota é até pequena, né? Mas lê então do 3 ao 8 o versículo, depois pula para a nota. Então, o 3 de novo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda o nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Aleluia. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Amém. Aleluia. Agora a nota. Que tremendo, irmãos. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. 43 a 8. A voz que clama no deserto. Estes versículos, assim como boa parte das profecias de Isaías, têm mais de uma aplicação. A primeira, a restauração dos judeus exilados. A segunda, a vinda do Messias e da sua salvação. E a terceira, a consumação da redenção no novo céu e na nova terra. Então, o que estava acontecendo naquela época, depois com Jesus e depois no fim dos tempos. No fim dos tempos, né? Consumação da redenção. Pode continuar. O Novo Testamento mostra que o versículo 3 cumpre-se em João Batista, precursor do Messias. João ensinou que a maneira de preparar-se para a vinda do Senhor é através do arrependimento. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, que versículos tremendos, hein, de Isaías. E vemos mais uma vez como toda a escritura de Gênesis, Apocalipse aponta para Cristo, né? O Antigo Testamento todo profetiza Cristo. Os salmos, as cartas dos profetas, todas, né? O Pentateuco inteiro, de Gênesis a Deuteronômio, e as profecias estão permeadas, né? E os evangelhos são a passagem do próprio Cristo, a vinda e passagem, toda a sua doutrina, qual estamos examinando aqui no Evangelho de João. E as cartas, depois que se seguem com os apóstolos e os discípulos, é todo o destrinchamento da vontade, do caráter e da doutrina de Cristo. E o Apocalipse é a revelação da volta de Cristo. Tudo está em torno de Cristo, como vimos agora no capítulo 1 de João. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, como reforça até em Romanos 11, né, que vai dizer, todas as coisas são dele, por ele e para ele. Inclusive esse culto que estamos aqui é todo para ele, esse estudo é para crescermos no conhecimento dele, é para que venhamos a compreender não somente com a mente, mas como a palavra diz, com os nossos corações, uma compreensão aprofundada dele, do caráter de Cristo. E para ressaltar aqui, a profecia ali que estamos lendo agora aqui, né, no testemunho de João, o versículo 4 vai dizer, né, da voz que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, endireitar no ermo vereda nosso Deus. E é o versículo 4, todo vale será exaltado, ou seja, tudo aquilo que está humilhado. Olha a parábola viva, o vale é aquilo que está aprofundado, aquilo que está caído, que está para baixo, será exaltado, e todo monte e todo outeiro que está erguido, que está exaltado, que está levantado, será abatido. Todo orgulho, que inclusive é o que impede o homem, do orgulho procedem todas as cegueiras, é o que impede o homem de adentrar no primeiro degrau. Não tem como escalonar, atravessar os degraus
das bem-aventuranças, entrar na presença do Senhor e começar a vivenciar o desenvolvimento dessa regeneração que somos chamados a viver através do Espírito Santo, para que possamos assim então alcançar a vida eterna, alcançar essa necessidade do novo nascimento, senão não entraremos no reino, isso fica claro, do abatimento desse orgulho. Pode falar, irmão Tadeu. Amém. Glória a Deus. Nada por acaso. Aleluia. Humilhados. Eu tinha aberto aqui para essa passagem que muitos, na verdade, é muito corriqueiro nas igrejas, né? Falar, os humilhados serão exaltados. Rapaz, isso hoje de manhã. Como se fosse um versículo da Bíblia. Você vai ser exaltado. Passou por uma humilhação não sei aonde, você vai ser exaltado. Só que o versículo fala, lá em Mateus 23:12, que e o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aleluia. O próprio Senhor fez com João Batista. Tem também lá em Lucas 14:11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então essa humilhação é diante de Deus, né? Se humilhar, reconhecer que nada é, que precisa do Senhor, e permitir que Deus faça essa obra, então Ele te exaltará, né? Que é o irmão falando aí, você pega até no dicionário, vou até colocar. Deixa eu só fechar aqui esse comecinho. Enquanto o irmão pega aí, e muitos até, como ficam ouve e repete, né? Que válido até a gente jogar a luz em cima disso, porque erramos porque não examinamos as escrituras, né? Exatamente. E muitos tomam como um versículo. Acham que é um versículo da Bíblia, né? Os humilhados serão exaltados. Exatamente, como até o irmão Daniel escreveu aí numa mensagem, se humilhar e não for humilhado, né? Como acham e como falam, como a maioria. Aí está o exaltar aí, coloquei aí na tela aí o significado, num dicionário comum. Colocar num local mais elevado, fazer com que se torne grandioso. Como não estar com Cristo, né, já hoje e no tempo vindouro, quando o Senhor nos colocar junto com Ele, nos vai fazer assentar no seu próprio trono e estar na eternidade com esse Deus Todo-Poderoso, né? Aí pega Mateus 11, falando de João, que me veio de fazer uma breve leitura, Varão, rapidamente aqui. À vontade. Mateus 11, a partir do versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere, João o Batista, que já estava preso, né, no cárcere, falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. O próprio Senhor já tinha mostrado a João que Jesus veio, né? Ele já tinha batizado aqui o Senhor Jesus nas águas. Ele até fala que não era digno dele batizar o Senhor Jesus, mas o Senhor fala para ele que era para que todas as escrituras viessem a se cumprir, para mais um reconhecimento que nada ele era, que ele precisava do Senhor para tudo, que era ele que necessitava ser batizado pelo próprio Senhor Jesus. Mas que eu creio aqui, não está escrito no texto, mas que eu creio pelo examinar e até buscando em Deus, muitos não vão dar ouvidos de primeiro, até mesmo aqueles que estão andando conosco, como esses homens andavam com João Batista, e vão precisar ver, né? Ver com seus próprios olhos um mover do Senhor. E isso que o João
fez para que os seus discípulos crescem no Senhor Jesus. Não que ele precisasse saber quem era o próprio Cristo, que ele já sabia, por uma revelação do próprio Deus a ele. Mas para que aqueles que estavam com ele não criam ainda no próprio Senhor. E precisavam ver. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Não só ouvis, mas que vedes também. Porque muitos vão precisar ver um sinal, uma cura, uma libertação, para poder crer verdadeiramente no Senhor Jesus, que sabemos que o crer não é somente saber que existe, acreditar que existe um Jesus, mas é obedecer a esse Senhor Jesus, passar a obedecer. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João. Essa exaltação do próprio Deus falar na boca de um servo que estamos realmente andando com o Senhor. Claro que precisamos buscar o Espírito Santo e estar no Senhor, na verdade, Ele estar em nós cada vez mais, diminuindo para que Ele cresça, como que o evangelista Felipe trouxe agora. Esse exame da palavra, esse estudo, nos faz diminuir para que Ele venha crescer. Como? Também através da sua palavra, porque o próprio Cristo é a palavra. E examinando a palavra, vemos que Satanás também vem com seus ardis para derrubar ao homem na sua altivez, na sua soberba, no seu orgulho, usando aquela mulher para Paulo e para os seus discípulos lá em Atos dos Apóstolos, dizendo: esses são os homens de Deus. Era um espírito imundo que estava nela, para querer exaltar aqueles homens, querer crescer o orgulho. É diferente quando é o Espírito de Deus falando, para que você não desfaleça e permaneça e persevere. Por isso que precisamos ter muito cuidado com as profecias, as revelações, como o Senhor faz muito o missionário Daniel trazer para provar os espíritos, para saber se aquele espírito que está falando é o Espírito Santo de Deus ou não é, para que não venhamos a cair nessa armadilha das trevas, que sabe que o homem ele é orgulhoso. Mas aqui era o próprio Deus falando de João Batista. Ele se humilhou e agora está sendo exaltado. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. E João disse o quê? Que ele não era profeta. Uma voz que clama no deserto. E João se humilhou, ele foi exaltado diante dos homens. Ele estava num cárcere, preso. E sabemos do fim da vida de João. Cortaram a cabeça de João Batista. Foi entregue a Herodes. Então ele não foi exaltado pelo mundo e muito menos pelo homem. Mas uma exaltação diferente, a qual o mundo quer e busca. É a exaltação do Senhor. Podemos estar sofrendo, cansados, abatidos, tristes, porque importa por muitas tribulações herdar esse reino. Mas o Senhor vai nos colocar num local mais alto, no tempo vindouro, que é o que buscamos, a promessa de Cristo. Não a promessa que muitos buscam de riqueza, de sucesso, de fama, mas a promessa de estar com Cristo hoje e eternamente, mesmo num cárcere, dando instrução aos discípulos para ir lá averiguar se aquele realmente é o Cristo, pregando o Evangelho, vivendo verdadeiramente a palavra, porque é este de quem está escrito:
Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quem se humilhou mais, né? Aleluia. Glória a Jesus. Então, essa é a exaltação, irmãos. Esse é o Batista. Os humilhados o outro é o evangelista, não serão João. Exaltados pelos homens, como muitos falam. Vou até puxar esse Mas assunto aquele aqui. que se humilha a si mesmo será exaltado pelo próprio Deus. Amém? Só até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vamos voltar ali no Isaías 40, só para acrescentar junto a essa explanada, mas a irmã Lúcia me perguntou aqui agora, e vale deixar esse registro, se são dois João. E tem a diferença entre o João Batista, que é esse homem que foi levantado para aplainar o caminho para o Senhor, que batizava em água, e o outro é o João, filho de Zebedeu, que foi o discípulo, que é o homem que foi usado pelo Espírito para escrever esse evangelho que estamos estudando. Então tem o João o Batista, que é o que está sendo lido agora do testemunho, e tem o João discípulo, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, né? Se me recordo bem. Mas vamos seguir. Amém, irmãos? E aí, até trazendo aqui, pastor Tadeu, o irmão foi explanando mais o mistério aí da parte do Senhor, não querendo entrar muito nessa parte, mas aqui em Mateus 11 também, quando João no versículo 2 fala, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, quer dizer, foi João que ouviu, e aí por ter ouvido sobre os feitos, ele enviou 2 discípulos a dizer-lhe, és tu aquele que havia? Quer dizer, o irmão trouxe até um pensamento que eu nunca tinha enxergado, que pode ser uma dúvida 2 discípulos que andavam ali com João, até porque João era cheio do Espírito, o próprio Jesus, como disse, de mulher nascido não houve homem maior, né? Não houve nele erro nem nada, né? Algo tremendo, apesar de ser homem humano, ter nascido em pecado, obviamente, né? Sem pecado somente a Cristo, mas certa vez também examinando, o Senhor me trazia até esse entendimento em relação à própria soberba que a gente está falando e a necessidade de auto-humilhação, porque você vê, João, ele estava nesse momento no cárcere. Então, não somente nós temos que lutar contra o orgulho do nosso coração sobre as nossas opiniões e o eu, né, que entra porque eu faço, porque eu sei, não, porque eu já sei, eu já conheço, né, eu já ouvi até gente dizer dentro da pseudo-igreja evangélica que não precisa ficar lendo a Bíblia inteira, que é mais do mesmo, se repete muito, eu já sei, já conheço, até me recordei disso agora, comentei aí para ficar para registro, mas tem a parte também dos nossos medos, das nossas dúvidas, que também criam essa camada e também são essa camada de escamas, essa camada enganadora para que não venhamos a enxergar a verdade e adentrar no caminho de Jesus. Não estou dizendo também que isso foi o caso ali de João, mas você imagina dentro de um cárcere, apesar, como o irmão mesmo disse, já tinha vivenciado o batismo no próprio Jesus, a pomba que desceu, como acabamos de ler lá no João 1, o Senhor... no versículo 33 do capítulo 1, eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, ou seja, o próprio Deus que revelou isso para João, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo, esse é o Messias. Mas você vê que houve aqui, imagina, dentro de um cárcere, o que se passava pela cabeça dele, não querendo entrar na minha conjectura humana, mas nos aparenta que houve uma dúvida, né? E mandou os discípulos lá testificarem. Então, só joguei uma luz aqui, porque imagina como o que está aqui no versículo 4 do Isaías 40, que diz, né?
O vale será exaltado e todo o monte outeiro será abatido. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E veja que somente a luz de Cristo para distorcer o que já nascemos torcido dentro de cada um de nós, porque cada um de nós já nasce escravizado pelo orgulho, pelo pecado, pela ignorância, pela natureza que frutifica automaticamente os medos, as conjecturas, os enganos. Se até João Batista ali, vamos dizer assim, mandou testificar, se dizer se esse é mesmo o Cristo ou esperamos outro que está por vir, quanto mais que dirá nós, irmãos, nesse tempo ainda modernizado, que nos entretém e nos anestesia e nos distrai o tempo inteiro, e o nosso coração que é enganoso. Mas a luz de Cristo, o verbo, esse evangelho verdadeiro, como foi profetizado aqui no Isaías 40, o que está torcido ele endireitará. Estamos aqui junto buscando ao Senhor para sermos endireitados, que é um dos significados e dos entendimentos da palavra justiça. A justiça de Cristo é o que nos proporciona esse endireitamento. É o que limpa essa aspereza do coração do homem para que possamos estar lisos pela palavra, sem distorções. E nesse estudo estamos adentrando a busca desse endireitamento para virmos conhecer e crescer e prosseguir nesse conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vou seguir aqui no versículo 23, então, aonde João Batista começa já tirando toda a glória dele. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. E João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. E fica novamente essa luz, irmãos, aqui neste versículo, que o homem ele se engana, o homem ele acha que ele é digno. Eu que trabalho com o público, o Senhor me dá essa oportunidade de entrar num assunto espiritual ali a todo momento, ou simplesmente um laboratório de estar ouvindo como a fala natural do homem natural, ela sempre está construída, ela sempre é edificada, invariavelmente, irmãos. Ela é edificada sobre a autoforça, a autojustiça, a autodignidade, o automerecimento. Percebem, irmãos? Não, porque eu sou merecedor, eu mereço essas férias agora, porque trabalho tanto, mas eu faço tanto. Eu fui no médico esses dias, dei um pulinho no hospital, foi um mistério tremendo, depois até comento melhor com os irmãos, porque o Senhor me trouxe uma alma que eu não via há uns 5 anos na mente, no dia anterior, andando na moto, e me veio um negócio que essa alma falava antigamente, eu falando para ela: não é, dessa vez eu encontrei verdadeiramente a luz, a Cristo. Que ele no meio de bar, né, ele testificava, ele falava, se a pessoa estava: não, hoje eu não estou bebendo não, ele falava: o que foi? Encontrou a luz? Viu Jesus? Falava assim de forma debochada, né? E aí me veio isso na mente, e aí quando eu fui no hospital, acabou que eu nem consegui atendimento de tão lotado que estava, nem fui atendido, estava lotado, só tinham 2 bancos, eu sentei num, o rapaz entrou logo na sequência e sentou no outro. Essa alma que tinha me vindo na mente no dia anterior, e eu respondi para ele, ele me perguntou: como é que você tá? Eu falei: dessa vez eu vi a luz, encontrei Jesus, o que o Senhor tinha me dado na imaginação, na visão no dia anterior. E ali trocamos contato e tudo, consegui brevemente falar do Senhor. Quando estava entrando na palavra, a médica sai
desesperada da porta e chama o nome dele para o atendimento. Eu falei, é o inimigo levantando aí, mas o Senhor tem obra a fazer. Louvado seja Deus. E isso nos testifica, né, irmãos, que Deus, ele faz todas as coisas, ele opera todas as coisas. Não temos essa dignidade, mas isso vem da nossa natureza, de acharmos que somos dignos. E aí até me recordei, perdão, que eu ia comentar da questão do laboratório, e esses dias eu estava no hospital, além de ter acontecido essa situação, um senhor na minha frente com a mulher do lado, atentamente ouvindo ele, um senhor de uns 70 anos, e aí como ele esmiuçava o quanto que ele trabalhou na vida, o quanto que ele conquistou tudo com a força dele, que ele nunca perdeu uma hora do trabalho dele à toa, né? E esse enaltecimento do ego, irmãos, que só nos afasta do Senhor. E aí ele discorreu dizendo quantas mulheres que ele teve também na vida. E assim vemos o quanto o ego fica fundamentando o seu eu, a construção da sua essência toda baseada no prazer do mundo, nos sustentos que o mundo dá, na força do próprio mundo, nas vigas do mundo, nas colunas do mundo. Mas para não me estender, que isso é algo muito profundo, irmãos, se formos ficar mastigando dentro da palavra, os irmãos podem trazer aí vários versículos que o Senhor vai lembrando do quanto que o coração enganoso que ele se eleva com esse ego. O próprio Provérbios, se não me engano, capítulo 16, conhecido aí dos irmãos, vai dizer que a soberba precede, ela antecede, ela já avisa. É um fruto que nós já podemos ver quando a fala ela está sendo construída em cima do eu, da soberba. Mais à frente vai vir uma ruína, vai vir uma queda. E a altivez de espírito antecede a ruína. A soberba, a queda, a altivez, a ruína. É uma consequência, porque as correntes vêm. E aquele que permanece de pé é o que fundamenta a sua vida na rocha chamada Jesus. E não na areia do ego, na areia do eu, que não tem força alguma de sustentar qualquer coisa que seja na vida do homem. Não sou digno de desatar as correias das sandálias, que possamos, nesse simples versículo, nos banhar desse sentimento de João Batista, irmãos. Como foi até na oração que o pastor fez, não somos dignos nem de estar com esses joelhos dobrados na tua presença, de estarmos aqui navegando em tão santidade que é esta tua palavra. Louvado seja o teu nome. Seguindo, irmãos, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, que visão, hein, irmãos? Louvado seja Deus. Imagina João, de repente, no meio daquele rio, batizando ali alguém, ou clamando, né? Raça de víboras, como vamos ver mais à frente. Louvado seja Deus. Aqueles homens ali, né, como até hoje, buscando um batismo, como conversamos eu e a irmã Lúcia, está aqui do meu lado há um tempo atrás, que não é o batismo que salva, né? E, inclusive, convido os irmãos aí, os evangelistas, missionários, pastor Tadeu, para estarmos entrando, sentido seu isso agora, nesse significado também aqui, já vindo nessa parte do batismo verdadeiro. Qual é o batismo verdadeiro? Agora não me recordo qual versículo, os irmãos podem me ajudar, que fala, o Senhor fala que ele está para receber o batismo, esse batismo que eu vim receber, que é o batismo da cruz ali, da mortificação, que é o próprio batismo que João Batista começou a fazer nas águas, que simboliza o deitar, o mergulhar, é a morte, é a mortificação do velho eu para o surgimento do novo eu. Vai dizer mais aqui à frente. No dia seguinte, João viu a Jesus. Vamos compartilhar comigo nessa
nessa revelação, irmãos, da palavra, para que isso possa ficar bem claro aos nossos olhos. Me ajudem aí os irmãos, porque é algo que vemos que grandes são as investidas de Satanás para que o homem não venha compreender a veracidade do batismo. Batismo nas águas do Evangelho. As águas de um mar, as águas de uma piscina onde o homem é batizado, é somente uma simbologia. Se o homem adentrar naquela água, fizer todo aquele ritual simbólico, mas não houver a compreensão das Escrituras, do que é o morrer para o mundo, para o viver para Deus, se não houver a compreensão, a limpeza das escamas dos olhos para entender o amor verdadeiro de Cristo, que verdadeiramente constrange o homem, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, a não viver mais para ele, mas por Cristo, que por nós morreu, ressuscitou, ou seja, não ter mais a sua própria vida, não está mais vivendo segundo o seu próprio eu, o seu próprio ego, o qual estamos vendo aqui a parte da humilhação. Inclusive entendemos agora que a própria humilhação também é um batismo. O se humilhar é o se esvaziar, é o se mortificar, é o se derramar como uma libação, uma aspersão do líquido, como era no Antigo Testamento, também é a nossa vida. Para então podermos, como diz lá em 2 Coríntios 5, deixar o homem velho passar, as coisas velhas se passaram. Ser uma nova criatura, quando sobe do emergir das águas, é o simbolizar do novo homem, da nova criatura que começa a ser gerada, regenerada, um novo gerar pelo conhecimento desse evangelho que convida todo homem à morte com Cristo. Colossenses 3 vai dizer, né? Já que estáis mortos com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E para isso veio Jesus, e essa já é a primeira testificação do nosso Senhor, irmãos, para que não haja dúvida em todo homem nessa terra e se incline à palavra de Cristo. Ele é o Verbo, ele é o Messias. João Batista ouviu do próprio Deus, aquele que descer como uma pomba, é esse que vai batizar com o meu espírito, é esse que vai te limpar para que tu seja um templo apto a receber o Espírito, que é santo, que é separado, que não pode habitar num homem que ainda não desceu as águas do Evangelho, não de uma piscina, não de uma água normal, somente a simbologia do Evangelho. Vemos que o próprio católico, não entendendo as Escrituras, não compreendendo e, portanto, errando, batiza uma criança recém-nascida, a qual não tem nem a consciência para discernir entre o certo e o errado. Como vai batizar uma criança que não pode chegar ainda no conhecimento da verdade, enxergar o seu pecado, a sua imundícia, e confessar esse pecado, confessar a necessidade da sua pobreza de espírito, para que então possa começar a viver o reino dos céus, como dizem em Mateus 5,3, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, verdadeiramente inicia, porque é um processo, mas inicia o reinar do Cristo verdadeiramente na vida do homem, quando ele enxerga essa insuficiência, essa pobreza de espírito. E ao enxergar isso, ele se lança aos pés de Cristo, soltando toda a territorialidade, vamos dizer assim, o territorialismo do ego, que se esforça em ter a posse do controle, do domínio da própria vida. E o versículo 29 vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele que nos liberta, ele que nos faz essa lavagem do batismo. Este é aquele, versículo 30, do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso, para que ele fosse manifestado, irmãos.
O Evangelho vem nos trazer essa clareza, essa revelação do próprio Deus, irmãos, que vem nos convidando ao arrependimento, como estávamos lendo, a nos tornarmos de tortos a aplainados, endireitados. E eu não o conhecia. Versículo 30. E este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, dando novamente honra ao Senhor Jesus. E o versículo 31. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E essa é a fé. Diz lá em Hebreus que o justo viverá pela fé. Olha como é que há uma conexão tremenda, irmãos. O justo, aquele que está recebendo a justificação, que vem somente pela fé no nome de Cristo, o endireitamento, ele passa a ser endireitado do ego, a ser transmutado, a ser regenerado do ego para o território da fé no nome de Cristo, da fé no seu Evangelho, da fé que já vimos no primeiro dia do estudo, no domingo passado, que é a fé, é o agir de acordo, é o crer verdadeiramente. Aqueles que creem no seu nome é o que recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem verdadeiramente no nome de Cristo são os que começam a receber o poder de entrar e iniciar essa feitura, desse desenvolvimento de ser feito verdadeiramente filho de Deus, de receber verdadeiramente a manifestação da luz do Evangelho, de quem é Cristo verdadeiramente, de como Ele, somente Ele, deve reinar na minha vida, recebendo esse batismo na água que solta todas as amarraduras do velho homem, para que possamos então levantar deste batismo, subir desta imersão nas águas profundas do Evangelho, com uma nova mente, um novo coração, um novo sentimento, e já recebermos também, não que seja um consequente do outro, porque sabemos que o Senhor até batiza no Espírito Santo antes de um batismo com a água, ali na simbologia do batismo, né? Numa igreja, ou irmãos reunidos numa cachoeira, ou num local, assim como o Senhor direcionar, mas vindo também o Espírito Santo. Ele batiza com o Espírito Santo. E essa palavra é fiel e verdadeira. E devemos viver com a fé sobre a palavra, sobre, inicialmente aqui, o testemunho de João, que é fiel e verdadeiro, e não confiarmos no testemunho do mundo. Quantos confiando no que o pastor fala, no que o padre fala, no que os pregadores do YouTube hoje falam, e não vêm examinar as Escrituras para ver o que o Senhor fala através dos servos que foram inspirados, porque esta é a palavra inspirada pelo próprio Deus. Amém, irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui, irmãos?